Olá, queridos casais e famílias das equipes de Nossa Senhora. Este movimento que fecunda a espiritualidade conjugal. E é sobre esta espiritualidade que nós queremos falar neste momento aqui do nosso encontro formativo. Vejamos, vamos mergulhar um pouco na carta encíclica sobre o amor da família do Papa Francisco, Amoris Laetitia, no capítulo 9, onde nós vamos meditar sobre espiritualidade conjugal e familiar. Logo no início deste capítulo, o Papa Francisco fala sobre as expressões do amor, o amor que se difunde através dos estilos de vida, das vocações que Deus vai suscitando no meio do seu povo, na sua igreja. E vai dizendo que, dentre estas formas das quais se manifesta o amor, está o amor conjugal que gera família. É muito bonito a gente perceber isso, né? Porque nós podemos até dizer que é um chamado dentro de um chamado, uma vocação dentro da vocação. Aqueles que são chamados, convocados à vocação conjugal, já trazem dentro de si a potência de gerar outra vocação, a vocação familiar. Porque, como está no próprio Gênesis, crescei e multiplicai. Isto é uma graça grande. Este momento, esta experiência de olharmos para a família de forma muito honesta, de forma muito profunda, gera em nós um nascer de esperança renovado, porque precisamos sempre olhar com esta característica, que tudo se renova. Espiritualidade faz isso. Espiritualidade concreta, encarnada, verdadeira, dá novo vigor. E é isso que nós queremos com este encontro. Que a sua família tenha um novo vigor. Que a sua vida conjugal tenha um novo vigor. Quando o padre Henrique Cafarel pensou nas equipes de Nossa Senhora, pensou neste instrumento de santificação do casal, por meio da espiritualidade conjugal, e através e a partir dos casais, também a santificação das suas famílias. Por isso que tanta presença do diretor espiritual, tanto a presença daqueles casais que estão ali organizando os encontros, conduzindo a vida de cada equipe, para fomentar esta vida de santidade que brota da vocação conjugal, da espiritualidade conjugal, da vocação familiar, da vocação conjugal. A primeira parte deste capítulo, o Papa Francisco nomeia de espiritualidade da comunhão sobrenatural. O convite à vida, à constituição da família, é natural. Vejamos que todas as dimensões da vida da família precisam ser olhadas com muita honestidade. Na família existem gostos e desgostos, alegrias e dificuldades, mas somos convidados a sobrenaturalizar isso, ou seja, atravessar a natureza. Isso pode ser feito mudando o olhar, mudando a perspectiva. Gosto muito quando São Paulo escreve aos Romanos, que diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-o com a vossa maneira de pensar e proceder, buscando tudo aquilo que é santo, bom e agradável a Deus. É desta forma que a espiritualidade conjugal, a espiritualidade familiar vai ganhando novos ares. Quando nós começamos a olhar de uma forma nova, quando começamos a proceder de uma forma nova nos vínculos entre marido e esposa, filhos e filhas, pais e filhos, um vínculo mais fecundo de se preocupar com tudo aquilo que é bom, santo e agradável. Estas realidades precisam ser sempre levantadas. Como
núcleo, cerne desta espiritualidade, o Papa fala sobre a habitação da Santíssima Trindade na família. Isso é bonito, porque Jesus diz sempre: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. Veja que dentro da família sempre se existe esta presença sobrenatural de Jesus, porque existem sempre 2 pessoas reunidas em seu nome pelo vínculo do amor. Primeiro, o casal, depois, aqueles que brotaram deste relacionamento fecundo, os seus filhos. Vão chegando depois tantos outros agregados, e o testemunho daquele casal vai gerando um chamado concreto para outras pessoas que vêm e desejam também: quero ter uma vida como a do meu pai e a da minha mãe. Isso é muito forte. Por isso que precisamos fomentar nos casais uma vida mais sadia, um relacionamento mais sadio entre os cônjuges, para que sejam modelos e inspiração para os seus filhos. Depois o Papa ainda vai falar sobre o amor autêntico que une estas vidas ao Senhor. É necessário a autenticidade deste amor. O Papa fala de uma renovação cotidiana, onde todos os dias os cônjuges precisam reafirmar diante de Deus o seu propósito de responder mais uma vez sim. Aquele sim que se encontrou lá no dia do matrimônio, da união diante do sacerdote e diante da comunidade reunida para a vida toda. E este para a vida toda vai sendo cotidianamente renovado, reformado, restaurado por uma decisão nova. Isso é fruto do Espírito Santo. Também o Papa fala da noite. Todas as noites, ao dormir, é necessário sempre agradecer. Agradecer pelo dom de ter o outro e de ter a família. A família é um dom, a família é uma graça e precisa ser acompanhada na força da oração. O apóstolo Pedro escreve: que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Na família, os membros precisam também exercitar a força do perdão. Ninguém pode ir para a cama, para o leito, sem antes ter pedido perdão, desculpa uns aos outros. Porque senão esta falta de perdão pode gerar uma bola de neve que vai enfraquecendo os vínculos familiares. Existe um jargão antigo que diz que família que reza unida permanece unida. É necessário que a família estabeleça os vínculos de oração. E esta outra parte o Papa vai chamar unidos em oração à luz da Páscoa. Seja na cruz, seja na ressurreição. Os momentos de dificuldade que a família passa é unido, diz o Papa Francisco, a Jesus abandonado no alto da cruz, que busca no Pai as forças que tantas vezes já está que se esgotou nele. Também nas experiências da nossa família, para ser concreto e não termos um discurso assim um tanto que aleatório sobre a família, muito poético, muito encantado, esquecendo os desafios. Os desafios fazem parte da vida familiar e estes devem ser acompanhados na força da oração, principalmente ao redor da mesa da Eucaristia. Ao redor da mesa da Eucaristia, a família deve encontrar o início e o fim de toda a sua experiência de fé. A missa, ao menos a dominical, precisa ser um evento de família. É tão bonito quando nós percebemos a família ali reunida. Antes das refeições, reunir para rezar. A oração do terço em família também é muito fecunda e próspera, assim podemos dizer. Porque cada dia que passa, quando a família vai se unindo para rezar, vai criando outros vínculos. Estes são os vínculos de sobrenaturalidade que o Papa Francisco está dizendo. Esta graça de no ordinário, no cotidiano,
buscar aqui na terra as coisas do céu. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, fortalecer esta participação da vida da família na Eucaristia, na adoração, na oração do Santo Rosário, também na partilha da Palavra de Deus dentro das próprias casas, que é uma igreja doméstica. A família é uma igreja doméstica. E isso sempre precisa estar claro nos nossos discursos, nos nossos afetos, mas, sobretudo, na nossa vivência e convivência. A oração familiar, diz o Papa, é um meio privilegiado para exprimir e reforçar esta fé pascal, pois, tanto nos momentos de cruz, quanto nos momentos de alegria, o descanso, a festa e mesmo a sexualidade são sentidos como participação na vida plena da ressurreição. Veja, é um testemunho de Cristo ressuscitado no meio da sociedade. É uma família feliz, é uma família que reza, é uma família que testemunha. Nós podemos encontrar vários testemunhos de santos e santas que viveram esta espiritualidade familiar. Gostaria de me recordar aqui da família de Santa Teresinha do Menino Jesus, onde nós encontramos há pouco tempo o testemunho de santidade dos seus pais, né? O casal Martin foi canonizado há pouco tempo, e também a sua filha Teresinha, e o testemunho de todas as outras filhas que se consagraram a Deus. Então nós podemos perceber a fecundidade desses vínculos familiares, que é uma escola de santidade, uma escola de santidade. Por isso você que foi chamado a esta vocação, que tem esta responsabilidade, fecunde dentro de você isso. Não deixe se perder, renove todos os dias, busque um sentido novo para isso. Deus te chamou e te dá a força necessária para que isso possa acontecer. Esta espiritualidade também vai falar o Papa, que é uma espiritualidade do amor exclusivo e libertador. Os esposos assumem os desafios e os anseios de envelhecer e gastam-se juntos, e assim refletem a fidelidade de Deus. Esta firme decisão que marca o estilo de vida é uma exigência interior do pacto do amor conjugal. Lembrar de até que a morte o separe. Esta fidelidade que os cônjuges encontram é uma expressão da fidelidade de Deus para com o seu povo. É a relação que Cristo tem com a sua igreja, a sua noiva imaculada. Desta forma, é necessário sempre reafirmar até que a morte nos separe. E projetar a vida, porque diz o Papa muito forte, né, que aqueles que não se decidem a amar para sempre, também é difícil que possa amar deveras um dia só. Então, quem não se decide a amar para sempre, não consegue amar um dia só. Então, precisamos pensar sempre. A fecundidade deste relacionamento precisa estar naquela promessa, até que a morte nos separe. Assim, também brota uma outra realidade, a espiritualidade da solicitude, da consolação e do estímulo. É o que o Papa chama de Deus convida-os a gerar e a cuidar. É necessário pensar que a família gera, mas também a família cuida. Dentro do seio da família também precisa ter a educação para o cuidado. O cuidado uns para com os outros, mas também os cuidados para com os mais pobres. O cuidado para fortalecer um sentimento de alteridade, de cuidado com os mais vulneráveis da nossa sociedade. A família precisa ser um espaço também de acolhimento do diferente, porque existem famílias que não sabem acolher o diferente dentro do seu seio, e isso gera discórdia, separação, segregação e desafeto. É necessário acolher a todos. A família não é um lugar de uniformidade, a família é um lugar de unidade em meio à diversidade. Por isso, também deve educar tanto os casais, quanto os pais, quanto os filhos, precisam ser educados ao acolhimento da diversidade. Esta
espiritualidade conjugal e familiar tem que ser verdadeiramente espiritualidade de acolhimento. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos o impulso do Espírito Santo que revitaliza todas estas realidades das famílias, tanto as vicissitudes quanto as dificuldades, e supliquemos aquela família que Deus gerou aqui na terra e colocou como modelo, Jesus, Maria e José. E gostaria de concluir este nosso momento com a oração que o Papa fez à Sagrada Família, que se encontra na última página deste rico documento, o Amoris Laetitia. E assim eu rezo também por sua família, por todos os equipistas, por todos os filhos e filhas, todos os casais, todos os diretores espirituais, todos aqueles que estão de fato envolvidos nesta dinâmica de fecundar, fortalecer e propagar uma espiritualidade conjugal para a santificação dos nossos casais e das nossas famílias. Por isso, se una em oração a esta prece que o Papa Francisco faz pelas famílias, a Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Paz e bem.